Olá, sou a pastora Solange, da Igreja Pentecostal Restaurando Vidas. Venho hoje aqui nesse dia, amados, deixar uma palavra de reflexão, uma palavra que nos fortalece, né? Porque a palavra de Deus, na verdade, ela nos põe de pé. Em tanto meias lutas, né, que a gente está vivendo, esse século 21, né, que estamos aí vivendo já o livro de Apocalipse. Senti aqui no meu coração de trazer uma palavra para edificar, né? Porque a palavra de Deus ela é igual dois gumes, né? Ela corta para lá, ela corta para cá. Então assim, é uma palavra que ela vai encaixar em várias situações, ela vai nos fortalecer. Porque se tem uma coisa que nós temos que priorizar, amados, é a palavra. E a palavra ela edifica, ela sara e ela cura. E eu conheço tantos testemunhos através de palavras que tudo isso me dá um motivo de me levantar, de acreditar. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías, né? Olha o poder da palavra. A palavra que vem à minha boca, ela não voltará vazia. E ninguém pode contestar, ninguém pode ir contra o que está escrito, né, na palavra de Deus. Expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então é nessa noite que eu venho trazer uma palavra muito bem conhecida, né? Sobre o livro de Abacuque. Quem não conhece, né? Abacuque 3. E eu acredito que é uma situação muito difícil que os profetas outrora passaram. E nós temos, eu conheço como os heróis da fé. E não sabendo todo o nome de todos, mas isso já é bastante de termos as escrituras e navegar sobre elas, sobre o livro de Jonas, né, o que falar de Jonas, né? Jonas para mim também é um profeta que muito bem, vamos dizer assim, se Jonas existisse hoje, ele seria muito criticado, porque é um homem chamado por Deus, um homem escolhido, né, um homem que o próprio Deus designou ele para ir numa cidade. Não é exatamente isso que eu vou falar, mas eu quero citar aqui a história de alguns heróis da fé que edificam, me edificam. E Jonas é uma história muito, mas muito maravilhosa, né? Então não adianta a gente fugir do chamado. Não adianta eu dar desculpas para Deus se eu não sei ler, se eu não sei escrever, se eu não tenho ousadia, se eu sou tímida. Não existe isso para Deus. Porque para Deus nada é impossível. E tudo isso, irmãos, que eu busco nas Escrituras, eu consigo entender que basta eu e você buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Isso é muito forte, irmãos. Digamos que seja uma receita, né? E verdadeiramente nem todos têm preparo, irmão. Nem todos têm um emocional forte, nem todos têm aquela garra, aquela ousadia. Deus, na verdade, ele sabe escolher. Deus, na verdade, nunca errou nas suas escolhas. Quando ele aponta o dedo, que ele diz: eu te escolhi. Então é aí que vai começar o agir de Deus. Então por que não se encher de ousadia? Então por que não já, né? Senhor, desperta em mim o meu talento. Senhor, desperta em mim algo, algo que eu possa fazer pelo que tu confiou a mim. O que foi que Deus confiou a você, amados? Seu chamado é louvar, seu chamado é ministrar, seu chamado é aconselhar, seu chamado é evangelizar. Irmãos, nós bem sabemos que Jonas, eu posso ver também muita coisa dentro de Jonas, vamos dizer assim, dentro dele. Eu busco tentar entender
Por que Jonas não quis ir na cidade que Deus falou? Certamente a gente sabe que é uma cidade que Deus disse que ia destruir. E de todas as formas ele tentou fugir, todos os lados. E Deus, mais uma vez, sempre tem nos dado a direção. Se ele diz que em tempos difíceis ou tempos difíceis é possível sobreviver crises, eu acredito que sim, amados. Porque eu quero dizer para você, viver da fé não é viver de oportunismo. Viver da fé, literalmente, é acreditar na passagem de Pedro, lá na pesca maravilhosa, né? Ali eu tenho um grande exemplo. E como não acreditar que é possível? Sim, é possível sim você sair dessa situação. Mas como? Eu não trabalho, não tenho, não sou fichada. Amados, eu tenho um testemunho para contar para vocês que agora não. Agora eu vou ler a palavra, eu vou deixar uma mensagem escrita para a gente ter uma reflexão sobre a vida desse profeta. Abacuque. Quem não conhece? Abacuque 3, versículo 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, vai pegando a fiação, e nem haja fruto nas vides, e ainda que falhe o produto, olha que forte, né? E ainda que falhe o produto da oliveira, e o campo não produza um mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Nós podemos ver aqui, querido, uma situação assim, nossa, me deixa muito emocionada, precária. São situações que um profeta, um homem de Deus, eu vou tentar trazer aqui na minha memória como se encontrava Abacuque nesse momento tão difícil. Porque se aqui está falando dos currais, da malhada, se aqui está falando de rebanho, se aqui está falando de mantimento, está no campo, eu acredito que ele deveria ser um agricultor, né? Muito bem, vamos dizer assim, a terra produzindo, digamos que ele tivesse plantação de mandioca, plantação de cenoura, plantação de laranja, plantação de mexerica, plantação de maçã, com as outras frutas, chuchu, vamos dizer assim, batata doce. Digamos que o campo, Abacuque, digamos, o que eu posso entender aqui, irmãos, eu acredito que ele deveria ser um agricultor cuidando daquela terra. E de repente, olha, irmãos, olha, queridos, e o de repente chegou. Qual de repente? A dificuldade chegou, a crise apareceu para Abacuque. Atualizando para hoje, eu posso entender que, digamos, um pai de família bem remunerado no seu salário, digamos que ele ganha 10, 15 mil para manter despesa, né? Mesmo tendo sua propriedade, seus carros. Mas um dia a crise bate na porta. Mas eu entendo, amado, que quando a crise ela vem bater a porta, o porquê que ela vem bater a porta? É porque eu acredito que nós, servos de Deus eleitos, profetas, que somos responsáveis de levantar pessoas que estão no calabouço, nós temos que viver. O que Abacuque estava vivendo, amados?
Abacuque estava vivendo uma situação muito precária. Olha, ele levantar de manhã cedo, vamos dizer que de costume que ele tem as suas equipes de trabalho, digamos que Abacuque viesse acordar de manhã cedo e cadê os trabalhadores que vão colher os ovos, que vão tirar o leite da vaca? Cadê? Cadê? E de repente não tem mais. Então é uma crise que, se nós trazermos para hoje, irmão, não havia mantimento. Não havia mantimento. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Abacuque viu a situação. Mas todavia, ele creu no Deus do impossível. E ele sobreviveu à crise. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Então eu só quero resumir essa palavra, irmãos, porque crises tem. Mas você imagina depois que Abacuque passou, né? Superou a crise. Porque ele acreditou, ele confiou. Ele disse, todavia me alegrarei. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Não sei qual é a crise que você está passando, se é emocional, se é sentimental, se é financeira, se é familiar, se é enfermidade, saúde. Sim, a saída, irmão. E eu sou prova disso. Posteriormente eu vou trazer um testemunho, mas o que eu quero agora nesse vídeo é dizer que você vai passar por essa situação. Mas não tem como. Não tem como se eu não crer, não tem como se eu não confiar, se eu não buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Então eu acredito que você vai passar por essa situação, sim. É possível Deus abrir as portas. É possível haver curas sobrenaturais, porque eu sou prova disso. É possível abrir portas de emprego, sim, sim, aonde você nem imagina, irmãos. Eu sou prova disso. Deus, ele fez uma promessa a mim. E os profetas me diziam assim: tu estarás no meio dos grandes. E eu não entendia. Eu falei, no meio dos grandes, como? Vou te colocar no meio dos grandes. Eu recebi essa promessa. Eu não entendia o que era grande, né? E não dei muito assim atenção, não fiquei na expectativa, melhor dizendo, né? E continuei meu ministério, continuei ministrando a palavra, cantando, até que um certo tempo chegou. O que foi, amados? Deus me deu a graça, a misericórdia de estar ministrando, de ser pastora, presidente de um ministério. Dentro dele, almas verdadeiramente têm sido abençoadas, portas de emprego têm sido confirmadas, mulheres estéreis sendo mãe de filhos. Eu sou prova, eu tenho testemunho assim lindo, irmãos. E futuramente eu vou passar esses vídeos, as pessoas testemunhando, vocês vão ver. Mulheres que não podiam engravidar, engravidou. Porta de emprego que não se podia abrir, abriu. Eu sou uma prova. Sem nível superior, digamos assim, alto, vamos dizer assim, terceiro ano, faculdade, não. Só tinha um básico fundamental, irmãos. E uma empresa não poderia pegar, vamos dizer, 53 anos. Uma empresa não pega uma pessoa sem nível superior de escolaridade. Mas Deus, ele complica e depois descomplica. Ele disse que me iria colocar no meio dos grandes. Você nem imagina, irmãos, eu fiquei perdida quando se cumpriu a promessa. É conforme diz Abacuque. Ainda que digam que tu não vai conseguir,
Ainda que olhem para você e dizem, não tem jeito, esse negócio não vai para frente. Porque na verdade a gente só encontra pessoas para desmotivar. Será que Abacuque ficou confiando nas promessas negativas, nas palavras negativas? Não, ele confiou em Deus. Não. Ainda que a figueira não floresça, o meu Deus vai abrir a porta. O meu Deus vai trazer sinais. Então, ainda que digam para você não tem jeito, tem sim. Existe uma saída. E ali chegou o momento que eu abracei. Não vou fazer muitos. Não vou falar de muitos detalhes para não tomar o tempo do vídeo. Mas Deus fez uma promessa que me abriria as portas para mim trabalhar. E você sabe onde ele abriu portas? Exatamente como o livro de Abacuque disse. Estão dizendo que você vai trabalhar no Conselho de Justiça Federal? Ué, mas lá só entra pessoas de nível superior de escolaridade. Lá só entram pessoas novinhas, bonitinhas. Amados, eu fiquei perplexa, eu fiquei assim. Uau! Eu entrei no Conselho de Justiça Federal para trabalhar como recepcionista. E quando eu entrei lá, amados, eu lembrei da promessa. Obrigado, meu Jesus. Se cumpriu a promessa. Eu entrei no meio dos grandes. Entrei no Conselho de Justiça Federal como recepcionista. Mas imediatamente foi preciso fazer uma troca. Porque eu não poderia estar ali naquele momento devido uma moça que é chefe de seção do gabinete ali dentro. Ela não me aceitou porque eu estava chegando assim como, vamos dizer assim, vou ter que aprender, vou ter que fazer. Ela queria uma pessoa assim, ó, pronta. Eu não estava assim pronta, mas a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. E dali eu tive que sair para outra localidade. Você sabe o que eu disse? Com isso eu quero lhe dizer, amado, nunca diminua, nunca se sinta pequeno, porque o meu Deus tem coisas grandes para você. Eu disse para minha irmã, que me abriu essas portas, né? Que Deus usou ela com um canal de bênção. Eu disse, não, amada, faz o seguinte, deixa quieto. Se você quiser me colocar ali nos serviços gerais, eu trabalho. Não tem problema. Não, você. Mas Deus não te fez essa promessa. A promessa que Deus fez, que diz que ia te botar no meio dos grandes e vai honrar o nome dele na sua vida. Todos verão a promessa de Deus na sua vida. Amados, depois eu mostro, aliás, acho que nem precisa mostrar, mas eu viver basta. Trabalhei 1 ano no TRT, 10ª região, de telefonista. E ali Deus foi me dando estratégia de atender as ligações, de usar uma dicção de voz bem educada, até o ponto que quando tinha festividades, celebrações, Dia da Mãe, eles bateram lá na minha porta, uma moça bateu quando eu estava atendendo o telefone, que eu ficava na sala sozinha. Lá ela dizia assim, olá, você é Solange? Eu falei, sim, sou. Ele quer dizer que esses comentários dessa voz no TRT aqui, linda, maravilhosa, é a sua? Olha, amados, que lindo. É você dona dessa voz tão linda. E eu, sem jeito, sim, foi o que eu pude dizer. E depois eu disse, obrigada, moça. Então eu quero dizer para você que é possível Deus te levantar no meio daqueles que tentam te diminuir, porque foi assim comigo. Creia, acredite, é possível. Abacuque não se abalou com a crise, porque ele creu. E quando eu creio, eu tenho certeza que o meu Deus vai ser honrado. Ok? Tome posse da sua bênção.